Nós estamos no 33º domingo do tempo comum. Veja que coisa, domingo que vem termina o ano da igreja, o ano litúrgico, com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. De hoje a 15, nós estaremos entrando no novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, nos preparando para a vinda de Cristo no final dos tempos e para a celebração do Santo Natal. Vejam como o tempo passa depressa. Veja como a minha vida, como a sua vida passam depressa. E a gente, por isso mesmo, vai escutar a igreja nesses últimos domingos do ano, o domingo que vem, e nos primeiros domingos do Advento, os 2 primeiros domingos do Advento, vamos escutar a igreja dizendo: vigiai. Vigiai porque o Senhor está perto. Você pode dizer, mas Dom Henrique, há 2000 anos a igreja está enrolando a gente com essa conversa, que o Senhor está perto e ele não chega. Pois eu respondo a você com a palavra da própria Escritura. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor está perto, o Senhor está próximo, vigiai. Está próximo de 3 modos. De 3 modos. Está próximo porque o Senhor vê hoje, o Senhor vê agora, o Senhor vê a cada momento as opções, as atitudes da minha vida. E as atitudes da minha vida agora vão fazendo da minha vida um grande sim ou um grande não a Deus, que me mandará depois ou para o céu ou para o inferno. Então a vigilância não é somente no final, quando o Senhor vier. A vigilância é o tempo todo. Porque, repito, o que é a minha vida? Olhe você agora. Quem é você agora? Você é o resultado do que viveu até agora. Você não se faz de um dia para a noite. Você não pode dizer, hoje eu vou dormir e amanhã eu vou me acordar outra pessoa. Conversa fiada. Eu sou eu e o que eu vivi a minha vida. Eu vou me construindo. É como um edifício. Eu não posso já estar no 12º andar sem ter construído os 11 primeiros. Eu não posso estar no 12º andar seguro se o alicerce não prestou. Então, a minha vida eu vou construindo. Vigiai. Vigiai, porque vossa vida hoje, vossa opção hoje, vai decidindo o que será a vossa vida no futuro. Vai definindo se nós seremos um amém a Deus ou uma negação de Deus. Então esse é o primeiro sentido de vigiai, o Senhor está próximo. E está mesmo, está mesmo. O segundo sentido, vigiai. Por quê? É verdade que a gente não sabe quando será a parousia do Senhor, ou seja, a sua manifestação. Se daqui a 1000 anos, a 100 anos, a 10.000 anos, não sabemos. Mas o Senhor virá para você na hora da morte. E você pode garantir que estará vivo na próxima semana? Você pode garantir? Aquilo que Nosso Senhor diz, vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Então, esse segundo sentido. É verdade que no final dos tempos, Cristo, nossa vida, aparecerá em glória. E os vivos e mortos terão a ver com essa aparição de Cristo. Porque se no momento da morte eu me encontro com Cristo, na minha alma, meu corpo vai para o sono da morte, mas na minha alma eu me encontro com Cristo, isto é verdade. É verdade também que no juízo final o corpo ressuscitará. E eu, que já fui julgado no momento, logo após a morte, no final dos tempos, só no final dos tempos, verei as consequências das minhas obras, das minhas ações e omissões no decurso da história humana. Você imagine, Dom Pedro I morreu no século IX. O que ele fez de bom e de ruim, há consequências hoje. Quais? Só Nosso Senhor sabe. E segue o fio da meada. Não é verdade? O que Carlos Magno fez no século IX tem consequências hoje. Não só consequência política, não só consequência histórica. Por exemplo, por que é que a Alemanha e a França brigam tanto? E surgiu a Guerra Mundial? Porque Carlos Magno, ao invés de transmitir o reino dele para um filho, dividiu entre 3. Pronto. O Oeste ficou com a França. Ele colocou um filho
incompetente e ficou indeciso. Resultado, França e Alemanha ficaram brigando pelo meio, a Alsácia e a Lorena, que ainda hoje brigam, ainda hoje olham. Estou dizendo a você uma consequência grande de uma decisão tomada no século IX. Você imagine as nossas consequências. A história humana é um jogo de entrelaçamento de decisões, de omissões, de atos, que somente Deus pode fazer o traçado, pode fazer seguir o fio da meada dessas coisas todinhas. É isso que será o juízo final. Não é um outro juízo. No juízo final, quem já foi para o céu logo após a morte, no céu fica. Quem foi para o inferno, no inferno fica. Então, para que o juízo final? No juízo final, primeiro, os corpos ressuscitarão. Segundo, eu verei, só no final da história, eu verei e todo mundo verá. Eu verei e todo mundo verá o que cada um fez de bom e de mal, e o que cada um contribuiu de bom ou de mal para o reino de Deus. A sua construção, a sua edificação ou a sua oposição ao reino de Deus. Por isso, essa advertência da igreja, vigiai porque o Senhor está próximo, não é uma enrolação. Não é uma enrolação. A gente tem só esta vida para decidir. Depois da morte, eu não posso mais decidir nada. No sentido de merecer, de mudar a minha opção. A minha opção, ela é forjada, ela é formada no tempo e no espaço, nesta vida. No momento da morte, eu continuo existindo. Depois da morte, eu continuo com consciência. Eu continuo sabendo quem sou, mas eu não posso mais refazer a minha opção de vida. É este tempo. Como dizia São Bernardo, no século XII, nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Vigiai, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor. E o terceiro sentido de vigiai, o Senhor está próximo, é o seguinte: quem ama, deseja. Quem ama, deseja. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir que o reino venha. O que é esse reino que vem? É a manifestação gloriosa dele. Na missa a gente diz, venha a nós o vosso reino. Na missa após a consagração a gente diz, vinde, Senhor Jesus. Então a igreja sempre pediu, passe este mundo e venha, Senhor, a vossa graça. Tem essa oração tão bonita na Didaquê, que é um texto cristão do finzinho do século I, início do século II, o mais antigo catecismo da igreja. A Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos. Lá tem tão bonito, mostrando como se celebrava a missa, e diz, passe este mundo e venha a tua graça. Venha esse mundo que nós esperamos, o mundo que há de vir. A gente diz no credo, espero o mundo que há de vir, onde não haverá mais tristeza, nem pranto, nem saudade, nem angústia, mas Cristo será tudo em todos. Então, quem realmente ama o Senhor, deseja essa vinda. E para quem deseja, quem vive na expectativa, o Senhor está próximo. E aí, todo o cálculo humano vai se embora. Não é o cálculo dos dias, das horas, mas o cálculo do coração. E aí a gente se impacienta e diz, vem logo, Senhor, por que tu demoras? Então, não é brincadeira quando desde o início os cristãos dizem que o Senhor está próximo. Não é brincadeira. Não se trata de uma proximidade de calendário, de calcular o fim do mundo. Não é isso. É a certeza da proximidade do Senhor como urgência para decidir. Muito bem. Esta é a introdução que eu queria fazer, porque este é o clima no qual a gente deve viver este domingo, o domingo próximo, solenidade de Cristo, Rei do Universo, e os 2 primeiros domingos do Advento. Tá certo? O tempo do Advento celebra primeiro, não é a preparação do Natal, é a preparação para o encontro com Cristo no fim dos tempos. Primeiro isso. É o tempo da saudade, o tempo do desejo, o tempo da espera. Vem, Senhor Jesus. Vem. Por isso a cor roxa. Roxa de quem está aperreado, esperando. Está aperreado, vigiando. Mas um aperreio de paz, porque sabe que quem prometeu vir, virá. É fiel.
é fiel. Pronto. Só a segunda parte do tempo do advento, a partir do dia 17 de dezembro, é que a gente lembra que este Senhor que virá, ele veio em Belém. A sua vinda no final dos tempos não é a vinda de um estranho, mas a vinda daquele que já veio. Veio na humildade da nossa carne, virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, para julgar a história humana. Está aí um texto bonito. Bom, esse texto é do profeta Daniel. É um texto que foi escrito na Sagrada Escritura num tempo de dor, num tempo de perseguição. Está certo? É quando o povo de Deus estava debaixo da opressão dos reis gregos. Era uma coisa terrível. Os gregos, o povo de Deus, minha gente, foi oprimido por muitos povos. Não é brincadeira, não. Caminhar com Deus não garante que a gente vai viver a vida sem problema, não. Não é como essas seitas de Araque prometem na televisão, não. Veja o povo de Israel. Saiu do Egito, não foi? No século 13 a.C. Entrou na Terra Santa, a terra onde corre leite e mel. Olhe lá o livro dos Juízes. Olhe lá. Entrou na Terra Santa, Deus deu a terra, mas o povo teve que lutar para tomar a terra. Teve que lutar. E muitas vezes foi oprimido pelos madianitas, oprimido pelos filisteus, e muitas vezes pelos arameus. Veja, depois vieram os grandes impérios. O Império Assírio pisou em Israel. No século VIII, em 722 a.C., os assírios destruíram o Reino do Norte todinho. Destruíram, acabaram, levaram o povo embora. E ainda hoje não se sabe o que foi feito com todo o Reino do Norte. As 10 tribos perdidas de Israel. Vejam que coisa. Foram encontrar judeu recentemente na Etiópia. Judeu negro. E Israel levou de volta para a Terra Santa. Negro. Tem judeu no Zimbábue, na África do Sul. Veja, resto das tribos perdidas de Israel do tempo da deportação dos assírios no século VIII a.C. Então não é fácil. Depois dos assírios, vieram os babilônios no século VI e levaram o reino de Judá para o exílio. E o povo ficou no exílio até o final do século VI. Ficou no exílio. Depois um pouco voltou para a Terra Santa. E mesmo assim não ficou mais livre. Ficou sob o domínio dos persas. Depois dos persas, vieram os gregos. Foi a época que foi escrito o livro do profeta Daniel. Aqui a gente já está pertinho de Jesus. Aqui a gente já está uns 300 anos, 200, 300 anos antes de Cristo. Pertinho. Veja que coisa interessante. Os gregos eram horríveis. Sobretudo um maluco. Nunca esqueça esse nome. O rei Antíoco IV Epífanes. Esse era doido. Esse era o cão. Antíoco não somente oprimiu o povo de Deus, mas colocou na cabeça que todos os povos do seu reino tinham que seguir a prática dos gregos. Então Antíoco colocou dentro do templo de Jerusalém uma estátua enorme de Zeus, que a Escritura chama de a abominação da desolação. Imagina, no santo, no templo, no santo dos santos, no lugar onde o Senhor Deus se revelava a Israel, uma estátua de um ídolo. E onde estava Deus nessa hora? Olha o sofrimento. E fez mais. Antíoco mandou queimar todos os rolos do livro da lei. Imagine, tão difícil ter um livro da lei, porque tinha que ser copiado à mão, não existia imprensa. E o que eles pegavam, eles queimavam. Imagine o perigo de acabarem seus livros todinhos da lei. E se alguém fosse apanhado com o livro da lei, e ninguém tinha privadamente livro da lei, não. Eram sinagogas maiores que tinham todos os livros. Por exemplo, em Jerusalém havia 3 cópias da lei. No templo, 3 cópias. E as outras cópias tinham que estar de acordo com essas 3. Porque era copiado à mão. As grandes sinagogas tinham a maioria do livro, mas não tinha todos.
Não é brincadeira ter esses livros todos, isso é caríssimo. Pergaminho na época, um bom escriba, um bom copista para copiar, e com as letras desenhadas, a escrita, né, quadrática dos judeus, chamada Ashuri. Então, dava trabalho, como dá ainda hoje. Imagine, quem fosse apanhado com o livro da lei era condenado à morte. O rei proibiu circuncidar os filhos, o que os judeus circuncidassem. Queria obrigar os judeus a comer carne de porco. Obrigar os judeus a sacrificar os ídolos. Então foi um tempo triste, de muita mortandade. Foi neste tempo que foi escrito o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é meio romanceado. O autor, para consolar o povo naquela hora, conta a história de 3 personagens, Daniel, chamado Baltazar, ou Azarias, e os colegas dele que viveram, segundo o livro de Daniel, viveram coisa de 200, 300 anos antes em Babilônia. E mostra como no cativeiro da Babilônia, esse Daniel foi fiel e Deus esteve com ele. É um modo de dizer ao povo, agora vocês que estão debaixo dos gregos, sejam fiéis também, porque Deus estará com vocês. Como Deus deu força para Daniel e seus companheiros aguentarem os babilônios, dará força a vocês para aguentarem essa provação debaixo dos gregos de Antíoco IV Epífanes. A lição do profeta Daniel, do livro de Daniel, é muito bonita. Interessante que na Bíblia judaica, Daniel não está entre os profetas, porque os judeus dividem a Bíblia dele em 3 partes. A lei, que são os 5 primeiros livros. A lei eles chamam de Torá, quer dizer, a instrução. Depois os Nebiim. O que são os Nebiim? Os profetas. E aí vem os 3 profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, e os 12 profetas menores. E depois tem os Ketubim. Os Ketubim são os escritos. Interessante, o livro de Jonas, de Daniel, estão nos escritos. Nos escritos. Está certo? São textos de consolação. Não foram escritos pelo profeta. Jeremias, Isaías, Ezequiel, ali são profetas escritores. Se você olhar, Daniel não tem profecia como Isaías e Jeremias e Ezequiel. Daniel tem as histórias de Daniel e dos seus companheiros no tempo do exílio de Babilônia. E foi escrito não naquela época, mas na época dos gregos, repito, uns 200 anos depois. É muito tempo, 200 anos. É como se a gente hoje contasse a história de antes do descobrimento do Brasil para consolar as pessoas hoje. Para dizer, olha, a providência de Deus que trouxe Pedro Álvares Cabral para cá, que trouxe Frei Henrique de Coimbra para celebrar a primeira missa, essa providência age hoje também. Compreende? Então, essa distância enorme de tempo. Então, o livro de Daniel é um livro de consolação. Um livro de consolação. Tá certo? E diante da miséria, de perversidade do rei Antíoco, vem essa esperança no consolo de Deus. Vamos agora ler o trechinho de hoje. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. É o anjo, o arcanjo Miguel. Veja, aqui o que o autor sagrado quer dizer, o que Daniel quer dizer, o personagem Daniel está dizendo, é que haverá um juízo de Deus. Um dia os gregos vão ser julgados, um dia Antíoco Epífanes vai se danar, porque o Deus do céu é maior do que esse rei que está fazendo tanto mal ao povo de Deus. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Miguel é considerado o anjo da guarda do povo de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento é Israel. O povo de Deus do Novo Testamento é a igreja. Somos nós, o novo povo de Deus. Você pode dizer, Dom Henrique, aqui o profeta Daniel está falando que Deus vai julgar os gregos. O rei Antíoco. É verdade. Mas quando a gente lê esse texto, ainda hoje, ele fala. Ele fala para a gente. Deixa eu explicar uma coisa a você. Olhe, a Bíblia tem um sentido literal
o que o autor sagrado pensou quando escreveu, mas tem um sentido que Deus pensou quando inspirou. E esse sentido a gente chama de sentido pleno. E esse sentido nem o autor que está escrevendo está sabendo. A gente vai descobrindo, Deus vai revelando à medida em que a gente vai lendo o texto. Então repare que coisa linda eu estou dizendo para você. Cada vez que a gente escuta a Escritura, cada vez que a igreja relê a Escritura, o sentido dela vai sendo descortinado. Tá certo? Ou seja, o texto da Bíblia não fala só para o passado, ele fala para o presente e para o futuro. Então essa frase aqui, olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Quando isso foi escrito, estava falando que Deus ia julgar o império grego, que Antíoco Epífanes ia ser derrotado. Aí hoje a igreja lê isso. Naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo? Já não é mais o tempo dos gregos, porque isso já passou. Mas é o tempo das provações de hoje e é o tempo final. Então se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. O povo agora não é mais o povo só de Israel do Antigo Testamento, é a igreja. Está vendo? Você pode dizer, mas Dom Henrique, quando isso foi escrito, o autor sagrado não estava pensando na igreja. É verdade, estava pensando naquela situação lá. Este é o sentido literal. Foi o sentido que o autor sagrado deu. Mas lembre, o autor sagrado foi inspirado por Deus. O sentido que Deus deu, a gente vai descobrindo com o correr do tempo. É o sentido pleno. E o sentido pleno, só quem pode descobrir é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. Como Jesus disse, que o Espírito conduziria e conduz e conduzirá a igreja à verdade plena. Isso é um trabalho da vida toda, enquanto o mundo existir. E a própria Escritura diz, nenhuma Escritura existe para interpretação privada. Porque nosso Senhor deu a Bíblia, não foi para cada um. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é para o povo dele, é para a igreja. É a igreja que tem o Espírito Santo para interpretar de modo definitivo a Sagrada Escritura. Definitivo, mas nesse sentido que eu estou dizendo. Cada geração vai descobrindo novos sentidos de modo mais profundo na palavra de Deus. Então, é uma palavra viva. É uma palavra que fala ainda hoje. Isso é muito bonito e muito importante. São Gregório Magno dizia que a Escritura cresce, olha que coisa bonita, a Escritura cresce com aquele que a escuta e a lê. Então, à medida que a igreja a escuta, aguarda e a vive, a Escritura revela mais e mais. Então, a Escritura não é escrita para o passado e sobre o passado somente. Ela é escrita para o presente e sobre o presente. A passagem que eu citei nesse instante está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1. Olhe só, veja como diz bonito, veja como diz. Primeiro diz assim, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua grandeza. A fé apostólica, o que a Escritura testemunha, o que a igreja prega, meu irmão, minha irmã, não é fábula, não é conto da carochinha, está certo? Depois diz o seguinte, veja, que nós devemos tomar a palavra da Escritura, a palavra da profecia, que fazeis bem em ter como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Ou seja, a Escritura, a palavra de Deus, vai servir sempre para a igreja e para cada cristão como uma lâmpada, uma bússola nas trevas deste mundo. Não é brincadeira. A vida humana, da humanidade toda, o momento mesmo da história que nós estamos vivendo, e a vida de cada um de nós, tem momentos, tem períodos nos quais a gente não vê direito as coisas, o sentido das coisas. Então, o autor diz, como se pega uma lâmpada no meio da escuridão para poder caminhar? A Escritura.
Mas não é a escritura de qualquer jeito, como um texto morto. É a escritura como uma palavra que foi dada à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Apocalipse diz às igrejas, porque são as 7 igrejas do Apocalipse. 7 é o número perfeito, quer dizer a igreja como um todo, a igreja toda. Ali o Apocalipse cita as igrejas particulares, que hoje nós chamamos de dioceses, mas coloca 7 para mostrar que há uma palavra dirigida à igreja toda. Então a igreja e cada cristão, membro da igreja, toma a escritura como uma lamparina no meio da treva desse mundo. E aí vem o texto que eu queria dizer. 2 de Pedro 1, 20. Pois deveis saber, antes de tudo, antes de pegar a escritura, antes de querer ter a escritura como uma lamparina, antes de citar a escritura, antes de estudar a escritura, deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da escritura é objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Então, o sentido pleno da Escritura, a igreja vai descobrindo, inspirada pelo Espírito. O Espírito inspirou a Escritura e o Espírito inspira a igreja na interpretação da Escritura. De modo que a palavra da Escritura é uma palavra de Deus para hoje. Repare como isso é bonito. Então, esta palavra que o autor sagrado escreveu no século III, segundo antes de Cristo, uma palavra para consolar o povo de Israel, nos consola hoje. Olhe, meu irmão, haverá um tempo em que Deus manifestará a sua vitória. Se levantará Micael em hebraico. Quem é igual a Deus? É isso que significa. Ou seja, Deus é o mais poderoso. Ele é o defensor dos filhos do teu povo, defensor da igreja. E será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Aqui não é para a gente fazer um drama. Aqui que a palavra de Deus quer dizer é que a igreja viverá sempre essas dores de parto. Jesus compara a vinda do reino com as dores de uma mulher para dar à luz. Olhe, dor na história humana, a dor que a igreja sofre com as perseguições, a dor que os cristãos sofrem, a dor que você tem na sua paróquia, na sua casa, a dor da vida, que às vezes dói tanto. Essas dores, elas têm um sentido. Quando a gente vive na fé, essas dores são como dores de parto. Se nessas dores eu sou fiel ao Senhor, a minha vida é um parto para o reino de Deus, para a glória de Deus. Tá certo? Veja, a Escritura adverte a igreja que ela nunca estará numa boa. A igreja sempre terá perseguições. A igreja sempre estará por um triz. Pode olhar, há 2000 anos a igreja vive por um triz. E não se acaba. Não é hoje que ela está por um triz, não, viu? Nem no Brasil. No Brasil, no final do Império, as congregações religiosas estavam se acabando. O governo imperial tinha proibido que se aceitassem noviços nas congregações. Era para acabar tudo. Há 2000 anos a igreja está acaba, não acaba. E não acaba. Então, será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo. Olha que impressionante. Aquilo que para a gente é derrota e perdição, para Deus é vitória e reinício. É como a cruz. A cruz aos olhos do mundo é fracasso. A cruz aos olhos do mundo é falta de sentido. A cruz aos olhos do mundo é fim de linha. Aos olhos de Deus, a cruz é vitória, é triunfo. Agora é que tudo começa. Naquele filme, não sei se você já assistiu, tem até na internet, se quiser você baixa no YouTube, Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, dos anos 80. Mas foi o melhor filme que já se fez sobre Jesus. É interessante, tem lá o personagem lá, Zerá. Segundo o Zeffirelli, esse tal de Zerá, claro, é um personagem inventado pelo Zeffirelli. Foi quem, assim, arquitetou toda a trama para levar Jesus à morte. E é interessante a última cena do filme. Quando chega a notícia que o túmulo está vazio,
zerar, corre para ver, entra no túmulo, arregala os olhos, agora é que tudo vai começar. Realmente. Veja, onde a gente diz é o fim, Deus diz é o começo. É isso que o autor sagrado está dizendo. Nesse tempo de tanta provação, teu povo será salvo. Todos os que se acharem inscritos no livro, o famoso livro que vai aparecer no Apocalipse. O livro de que fala o belíssimo hino, belíssimo e amedrontador, que a igreja canta no ofício divino a partir da semana que vem. Dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Que terror será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. É aí que a porca tosse o rabo. Então, esse livro da vida, esse livro que não é escrito, atenção, como um jogo de carta marcada. Esse livro é escrito com seu suor, com as suas decisões, com as suas opções. Eu estarei ou não no livro da vida? O Senhor me criou para que eu esteja. Nosso Senhor fez um livro grosso. Estou usando uma figura, né, meu irmão? Uma figura. Um livro grosso para caber todo mundo. Agora, se eu vou estar ou não, pode crer, depende de mim. No que depender de Nosso Senhor, eu estou. Porque Nosso Senhor não criou ninguém para condenação. Lembre do que diz o capítulo 1 da carta aos Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Pode olhar, capítulo 1 da carta aos Efésios. Olha o que diz São Paulo na primeira carta a Timóteo. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, pelo gosto de Deus, cabe o nome de todo mundo nesse livro. Agora, se nós estaremos lá ou não, a decisão é nossa. Então, veja, neste tempo, no tempo de dor, e esse tempo era o tempo lá dos gregos, mas hoje, para quem lê a Escritura, esse tempo é hoje. É a sua tribulação, é a minha tribulação, é a tribulação da igreja, é a dor que você sente agora, os seus medos, as suas feridas. Nesse tempo, teu povo será salvo. Todos os que se acharem inscritos no livro da vida. A salvação está próxima, o Senhor está junto da gente. E aí, agora sim, agora vem uma passagem que essa não tem jeito. Essa passagem diz respeito ao fim dos tempos. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Atenção, eu estou lendo livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Preste bem atenção, porque depois eu vou dizer uma coisa importante. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Veja, o povo de Israel não sabia que existia vida depois da morte. Por exemplo, nosso pai Abraão, Moisés, Davi, profeta Isaías, os profetas nunca imaginaram que depois da morte haveria um céu. Nunca. Se você olhar no Antigo Testamento, se pensava, a gente morre e dorme, vai juntar-se aos pais. Pronto. Então, qual é a vantagem de servir a Deus? Teria uma vida longa, teria saúde e bens materiais e teria uma descendência. A minha carne continuaria viva na carne dos meus descendentes. O meu nome continuaria no nome dos meus filhos. Por isso a tristeza, a maldição para quem era estéril. Tá certo? É só aos pouquinhos que Israel vai compreendendo que há uma vida após a morte. Essa ideia de uma vida após a morte, de modo clara, começou no século III a.C. O final do século IV, começo do século III. É muito bonito. Deus vai se revelando. Deus vai preparando, pouco a pouco, o seu povo para o encontro com Cristo. É muito bonito. No tempo de Jesus, ainda tinha gente que não achava que existia vida após a morte. Os saduceus não aceitavam a ressurreição. Dizia, essa ideia é nova, isso é novidade. Não está na lei de Moisés, não. Realmente não está na lei de Moisés. Não está. Não está. E ainda hoje, veja, a revelação ela é progressiva. Ela é progressiva. Tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, Abraão. Abraão não sabia que só existia um Deus. Abraão pensava que existiam muitos deuses. Agora, o meu Deus é um só. Pronto. É o Senhor.
Tá certo? E os descendentes de Abraão diz, o nosso Deus é o Deus de Abraão, só esse. Mas existem outros deuses, agora a gente não adora. Então isso se chama enoteísmo. O que é o enoteísmo? Bom, pode existir outros deuses, mas eu só tenho um. Só depois do exílio de Babilônia é que Israel toma consciência de que não só o Senhor é o Deus de Israel, mas também que o Senhor é o único Deus. Os outros deuses são nada, não existem. Isso no século VI, olha como é bonito. Deus vai se revelando pouco a pouco. É muito bonito a revelação. É como um pai educa seu filho. Então, do mesmo modo, esse texto de Ezequiel é preciosíssimo. É a primeira vez na Escritura, atenção, a primeira vez na Escritura que se diz claramente que haverá ressurreição. A primeira vez. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Então, todos vão ressuscitar. Todos. Tá certo? Todos. Esse muitos aí, quer dizer, a multidão que dorme no pó da terra. É a mesma coisa da consagração. Quando Cristo diz, por vós e por muitos para a remissão dos pecados. O Papa está mandando, você vai ver daqui no Brasil, daqui a uns 5 anos, na consagração do cálice, o padre vai dizer, este é o cálice do meu sangue derramado por vós e por muitos. O Papa quer que se conserve a palavra exatamente como está na Escritura. Muitos, quer dizer, pela multidão. Pela multidão. Não é por poucos, é por muitos, pela multidão. Então, veja, a multidão vai despertar. Todos ressuscitaremos. Só que essa ressurreição ainda não é a ressurreição que a gente quer. Essa ressurreição é com R minúsculo. Quer dizer que nós não seremos destruídos, a nossa alma é imortal. Mas veja, uns para a vida eterna. Essa é a ressurreição que a gente quer. E outros para o opróbrio eterno. Essa a gente não quer. Entende? Repare que aqui tem 2 modos de falar da ressurreição. Todos vão sair da morte. O homem, porque tem uma alma indestrutível, Deus criou assim, ele não fica na morte. Todos ressuscitarão. Ressurreição no sentido 0 a 0, no sentido neutro. Agora, vou para onde? Não. É como eu digo assim, todos vão se acordar de manhã, ótimo. Agora vão fazer o quê? Aí a coisa muda. Então todos vão ressuscitar. Uns para o inferno. Aí danou-se. Essa ressurreição era melhor não ressuscitar. Era melhor a gente ser destruído. Era melhor não existir do que ir para o inferno. Então, ressuscitar para o inferno é uma ressurreição ao contrário. É uma ressurreição com o pé para trás. Tá certo? Então, veja. E outros para a vida eterna. Essa é que é a ressurreição com R maiúsculo. Essa é a ressurreição que Cristo nos dá. Essa é a ressurreição que Cristo nos dá, a vida eterna. E vida eterna não é só a vida que não termina. Vida eterna quer dizer a vida do eterno, a vida de Deus. Uma vida diferente dessa que eu tenho, uma vida plena. Então esse é o primeiro texto da Escritura, o primeiro, é uma preciosidade, que afirma claramente a ressurreição. Da mesma época do livro de Daniel, são os 2 livros de Macabeus, que também vão afirmar a ressurreição. Você lê a história daquela viúva, mãe de 7 filhos, e incentiva seus filhos a morrerem, é da mão do mesmo desgraçado, de Antíoco Epífanes, a morrer, não comer carne de porco, esperando na ressurreição. É aí também que aparece Judas Macabeu, fazendo uma coleta, para mandar para Jerusalém, para que se ofereça o sacrifício no templo pelos mortos. Por quê? Aí o livro diz, a Escritura diz, porque esperava na ressurreição. Exatamente, porque espera na ressurreição é uma prática justa e piedosa rezar pelos mortos. Está lá na Escritura. Exatamente desta época, do século III para o II antes de Cristo. Está certo? A época dos gregos. Então, que coisa impressionante. Na época de maior escuridão, de maior perseguição, Israel recebe a revelação de Deus de que há uma ressurreição. De que não tenham medo de entregar a vida por nosso Senhor. Bom, e para terminar a leitura de hoje. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Sábio aqui, qual é a raiz da sabedoria que diz a Escritura?
é temer o Senhor. Quer dizer, os que tiverem sido piedosos, os que tiverem sido amigos de Deus, brilharão como o firmamento. É linda essa imagem do brilho. Quer dizer, uma vida que não é dessa vida. É a vida de Deus. Brilharemos como o Senhor brilha. Lembre do Apocalipse, a mulher vestida de sol. Lembre do corpo ressuscitado de Jesus. Veja como Apocalipse 1 apresenta Jesus. Né? O seu corpo brilha, João cai diante dele. Veja Jesus transfigurado. Nós brilharemos assim. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vai falar do corpo ressuscitado. Ele diz, um é o brilho da estrela, até de uma estrela para outra tem diferença de brilho, outro é o brilho do sol. Nós brilharemos com o brilho de Cristo, com o brilho da glória, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Que coisa linda! O que Daniel está dizendo é isso. Aqueles que viveram apartados de Deus se danarão para sempre. Mas aqueles que tiverem sido sábios, ou seja, que tiverem vivido no temor de Deus, na amizade com Deus, e que tiver levado a outros, guiado a outros no caminho de Deus, esses brilharão com o brilho de Deus, como as estrelas, por toda a eternidade. Como eu já disse, de hoje a 15 nós estaremos começando um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do tempo do Advento. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o salmo responsorial, o salmo 15. Vamos escutar um pouco o salmo e depois eu vou ler para a gente rezar junto. Observe o que o autor sagrado vai dizer. Senhor, sois minha herança, sois minha taça. Veja a esperança na vida eterna. O meu destino está seguro em vossas mãos, porque meu coração está em festa. Até meu corpo no repouso está tranquilo, de me deixar entregue à morte. Aqui, veja, ainda não tem uma ideia clara, não havia ainda uma ideia clara da ressurreição, mas já havia aquela desconfiança. Não é possível, Senhor, que aquele que é teu amigo fique na morte. Tu não me deixas na morte. Tu não deixas o teu amigo ver a corrupção. Tu me indicas, tu me ensinas o caminho para a vida. Veja, é Deus que vai aos pouquinhos, despertando no coração do seu povo a certeza de que ele nunca deixará que os seus amigos caiam na morte. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Está aí, queridos irmãos, um texto lindo, um texto difícil e um texto que levou muita gente a interpretar errado o sentido da missa e a negar que a missa seja sacrifício e o valor da missa. Um desastre, porque desconheceu o sentido da Escritura. Vamos lá. O autor sagrado aqui pensa primeiro no sacerdote do Antigo Testamento. Os sacerdotes ofereciam continuamente sacrifícios a Deus pelos próprios pecados e pelo pecado do povo. E existia, sobretudo, um dia, entre setembro e outubro, o chamado Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Neste dia, o sumo sacerdote primeiro oferecia um touro pelos seus próprios pecados e depois oferecia um cordeiro, na verdade um bode, e com o sangue desse bode ou cordeiro, entrava no Santo dos Santos para oferecer a Deus pelos pecados do povo de Israel. Ele aspergia a arca da aliança, aspergia o propiciatório, que é a tampa da arca,
Primeiro colocava uma fumaça de incenso, uma fumaça, para ele próprio não ver as coisas direito, porque estava na presença de Deus. A nuvem era como que uma cortina, a fumaça, uma cortina. Pois bem, e então ele oferecia o sacrifício, pedindo perdão pelos pecados próprios e de Israel. Ora, tudo isso era a figura do que Cristo fez. Cristo é o verdadeiro Cordeiro. Cristo é o verdadeiro sacerdote. Foi ele quem ofereceu o sacrifício. E é o verdadeiro Cordeiro que foi oferecido. Esse Cordeiro é santo, esse Cordeiro é o próprio Deus, esse Cordeiro ofereceu-se por amor. Então o seu sacrifício é perfeito. Perfeito porque ele é santo. Perfeito porque ele é o próprio Deus feito homem. E perfeito porque ele se ofereceu livremente por amor. Não é como o cordeiro, o bode, o touro do Antigo Testamento, que não sabia o que estava fazendo, coitado. Está certo? Nem era livre, nem consciente, nem amava. Então, Cristo é o sacerdote que oferece e é a vítima que é oferecida. E ele entrou com o seu sangue, não no Santo dos Santos de Jerusalém, mas entrou no Santo dos Santos do céu. É lá que ele exerce o seu ofício de sacerdote. Por isso que o Evangelho diz que o véu do templo rasgou-se quando Cristo morreu. Esse véu era a cortina que separava o santo do santo dos santos. Tá certo? Rasgou-se de alto a baixo. Não tem mais utilidade. Toda a liturgia do Antigo Testamento está ultrapassada. Mas a Bíblia não diz que a lei não passa? Exatamente. Está ultrapassada por quê? Porque se cumpriu. Ela não passou, ela mostrou o que ela profetizou era verdade. Agora que chegou a realidade, a sombra passa. Cumpriu-se. Não tem mais utilidade porque foi cumprido. Cumpriu a sua função. Preparar para aquilo que seria a realidade mesmo. O sacrifício de Cristo. Agora preste bem atenção. Cristo se ofereceu ao Pai na cruz. Como sacerdote e como vítima. No domingo da ressurreição, preste atenção. No domingo da ressurreição, o Pai pega esse sacrifício de Cristo e glorifica. Glorifica, derrama o Espírito Santo sobre Jesus e o ressuscita e o introduz na sua glória. Então, o Cristo que está na glória é o eterno sacerdote e a eterna vítima. Atenção! A carta aos Hebreus diz que Cristo entrou no céu para se apresentar ao Pai com o seu sangue. Ele se apresenta como sacerdote e apresenta o seu sangue como vítima. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, João diz: eu vi diante do trono um cordeiro de pé, ressuscitado, como que imolado, se oferecendo. E Jesus, os evangelhos dizem, os 4 evangelhos, que Jesus ressuscitado conservou as chagas da paixão. Então veja, o sacrifício de Cristo é eterno, está no céu para sempre. É isso que o autor da carta aos Hebreus diz. Com esta única oferenda, ele levou à perfeição definitiva os que ele santifica. E onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. A gente não precisa mais de modo nenhum oferecer outra vítima. É Cristo. E Cristo não precisa se oferecer novamente. O sacrifício dele é uma vez por todas. A carta aos Hebreus insiste muito nessa expressão. Efapax, uma vez por todas. Muito bem. Então, para que a missa? A gente está repetindo o sacrifício de Cristo? Foi incompleto? Foi imperfeito? Não, não. Exatamente antes de se oferecer, Jesus instituiu o rito do sacrifício eucarístico para que a gente, ao celebrar a Eucaristia, veja, o que é que acontece na Eucaristia? O Cristo que está no céu, e como está no céu, glorioso e imolado, aquele cordeiro de pé como que imolado, se torna presente sobre o altar. A missa não é outro sacrifício, é o único sacrifício de Cristo que está na glória, que se torna, o céu se rasga, o céu desce para que a terra suba. Olha que coisa linda, já nos é dado na terra participar daquilo que os santos, que os anjos participam no céu.
A igreja da terra, no momento da Eucaristia, está de pé diante do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro. Interessante que o padre, quando apresenta nessa hora a hóstia consagrada, é quebrada. Eis o Cordeiro vivo e imolado, que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício único, eterno. Porque tem que entender isso, que não só o sacerdote é eterno, o sacrifício é eterno. O sacrifício de Cristo nunca passará. O Cristo imolado, ele se imolou historicamente há 2000 anos. Mas o Pai pegou a sua imolação e a sua morte e glorificou. Está tudo agora glorificado no céu. Onde é que está isso na Bíblia? Repito, está no fato, isso aparece claro no Evangelho. Cristo ressuscitado conserva as chagas da paixão. Está claro na carta aos Hebreus. Cristo se apresenta ao Pai na glória com o seu sangue para apresentar ao Pai. O sangue quer dizer o sacrifício, a imolação. Está claro no Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, o Cordeiro de pé, imolado ainda. Então veja, esse Cristo ressuscitado e quebrado, mas são chagas gloriosas, é um sacrifício glorioso. É esse o Cristo que está no altar da missa. Então, cuidado, a missa não é o Calvário tal qual estava o sacrifício doloroso. Não é isso. Nem é outro sacrifício. O Concílio de Trento é claro, é o mesmíssimo sacrifício. Mesmíssimo. Quando se fala em renovação, não é no sentido de que o sacrifício ficou velho e se renova. É a renovação da presença. Em cada celebração da Eucaristia, o céu desce, se torna presente. Mas presente não vindo do passado, presente vindo da eternidade, onde não há passado nem futuro, onde tudo é presente. Veja, o céu desce para que a gente se alimente das coisas do céu e a terra suba. E a gente receba a vida de Deus, que foi o que Jesus prometeu. Quem come a minha carne, come a vida eterna. Tem a vida eterna. Essa vida eterna não é o céu, primeiramente. Atenção. Tanto que o verbo está no presente. Jesus não disse, quem come a minha carne terá a vida eterna. Não. Quem come a minha carne come a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. A vida eterna é a vida do eterno, a vida do Deus eterno, que é o Espírito Santo, que encheu a humanidade de Jesus, que glorificou a humanidade de Jesus. Quem come a minha carne tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei, agora sim, futuro, no último dia. Então, cada missa se torna realmente presente, atuante como está no céu, o único, eterno, perfeito, irrepetível e suficiente sacrifício de Cristo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e é tão bom já participar agora das coisas do céu, que a gente pede logo, vinde, Senhor Jesus, venha o teu reino, acabe logo com essa folia aqui embaixo, para que a gente possa participar eternamente da missa do céu. É por isso que a igreja cercou a liturgia das imagens do Apocalipse, as velas, a fumaça do incenso, o ajoelhar-se, o prostrar-se, as túnicas brancas, a mitra do bispo, que lembra a coroa dos anciãos, os rins cingidos pelo símbolo. Tudo isso é tirado do Apocalipse. É tirado do Apocalipse. Por quê? Porque a igreja tem consciência que já participa na terra das coisas do céu. Já participamos do banquete sacrificial do Cordeiro. É só entender isso e aí veja que se abre também de modo lindo o sentido da Sagrada Escritura. Então agora você pode entender, querido irmão, querida irmã, esse texto belíssimo da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Isso no Antigo Testamento. Cristo, ao contrário, ele é o único sacerdote. Depois de ter oferecido lá na cruz um único sacrifício pelos pecados, foi glorificado e sentou-se para sempre à direita de Deus. Está lá no Apocalipse, é o Cordeiro imolado e ressuscitado. Não lhe resta mais senão esperar
até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. A nós. Ora, onde já existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Acabou-se. Por que não se faz oferenda pelo pecado? Porque Cristo já está se oferecendo no céu. Está lá já. Então por que na terra? É essa oferenda do céu que desce para a terra. Para que nós, coitadinhos, possamos participar dela. Já ter o gostinho das coisas do céu. Porque aí é que está. Cristo continua presente. Eu estarei sempre convosco. Então veja o quanto a missa é santa. O quanto a missa não é lugar para brincadeira, para folia. Tira as sandálias dos pés. O lugar em que pisas é santo. São João Crisóstomo, no século IV, na obra dele O Sacerdócio, diz: se a gente pudesse ver com os olhos da alma o que acontece ao redor do altar, a gente viria a multidão de anjos ali. Sim, não tenha dúvida, o céu desce para nos elevar. Na sua igreja, na sua capelinha, no altar tão simples da sua igreja, todo dia, todo domingo, o céu se abre. Ali está o Cordeiro, como está no céu. A única diferença é que lá podemos vê-lo face a face. Aqui, debaixo do véu do sacramento. Mas real, real. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que antes da consagração a gente canta: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quem é esse que vem? É o Cristo que estará sobre o altar daqui a pouquinho. Então, que isso nos ajude a participar com mais devoção, mais respeito, mais consciência do santo sacrifício da missa.